Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, que o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir,
aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor
palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O melhor de ti. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração, seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olha pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia pra transformação. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
Bom dia, gente amiga. Recebam a nossa boa acolhida na reunião das manhãs de domingo. Em primeiro lugar, queremos agradecer, porque ontem, mais uma vez, conseguimos distribuir as cestas de alimento que as famílias cadastradas no nosso centro recebem mensalmente. E graças ao apoio de vocês, com as doações, nós não paramos durante todo esse período de pandemia de distribuir as bolsas de alimentos, tanto para essas famílias cadastradas como para outras famílias que não estão cadastradas, mas batem as portas do nosso centro diariamente. Muito obrigada. E hoje o nosso estudo vai ser feito pela nossa Ana Oliveira, que vai nos trazer o Livro dos Espíritos, questões 575 a 584, e vai nos falar das ocupações e missões dos espíritos. Em seguida, o nosso companheiro Brasil nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura. E ao final, como já sabemos, nós vamos ter o GEAL, o Grupo de Educação Espírita André Luiz, trazendo a evangelização para as crianças. Então vamos aproveitar bastante essa manhã tão rica de domingo. Bom estudo, que Deus nos abençoe. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A retribuição. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que transforma para utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações da natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos compartilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade de renúncia.
Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Graças a Deus. Os pensamentos e os nossos sentimentos para fazermos a nossa prece, dizendo assim: Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Jesus, nosso amigo, irmão maior, todos nós reunidos em Teu nome, estamos te rogando que fique conosco ao iniciarmos mais uma reunião, para que todos nós, sobre o Teu amparo, sobre as Tuas vibrações e abraço amigo, possamos compreender tudo que for trazido no dia de hoje, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, para que possamos, Mestre, estabelecermos em nossa caminhada as melhores escolhas. Muito te agradecemos, Jesus, pelo Teu Evangelho de luz, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, e que possamos, de nossa parte, iniciarmos mais um dia de reunião da nossa tão querida Casa de Miguel, rogando aos nossos amigos benfeitores, as irmãs Margaridas, Catuíte, Miguel e tantos outros queridos trabalhadores que nos ampare e que nos fortaleça sempre a nossa vontade. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje terminando o capítulo 10, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Vamos refletir em torno das questões 575 a 584. E para iniciarmos, as nossas reflexões, trouxemos o significado das palavras missão e ocupação. A palavra missão, segundo o dicionário, significa encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Ocupação, ação ou efeito de ocupar-se, trabalho, afazeres. É preciso, então, refletirmos em torno desta questão. O que estou fazendo aqui? Todos nós, encarnados no planeta Terra, este planeta de provas e de expiações, o que viemos fazer? Então, de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos que encarnamos naquele planeta adequado para que a gente possa chegar à perfeição, de acordo com a nossa questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação. E os Espíritos são claros, nos dizendo que nós temos 2 objetivos. O primeiro é chegarmos à perfeição.
E para que a gente chegue à perfeição, nós temos que ter as ocupações inerentes ao nosso grau de elevação. São os nossos talentos, esses nossos diferentes talentos que Jesus se referiu, para que a gente possa chegar à perfeição. E os Espíritos ainda nos dizem que também, como objetivo, é fazer parte da obra da criação. Então, além de chegarmos à perfeição, nós somos co-criadores, fazendo parte dessa obra maravilhosa do Criador, onde nos colocamos, desenvolvendo o nosso potencial, trabalhando, nos ocupando nessas diferentes atividades. Nos itens anteriores, a esses estudados, nós vamos perceber que os Espíritos nos dizem que todos, sejam superiores ou inferiores, têm uma missão que não somente a sua própria evolução, exatamente como nos falamos anteriormente, mas também em auxílio ao próximo ou à humanidade como um todo. Isso de acordo com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores têm também ocupações, porém, cada qual em seu nível de conhecimento de acordo com a sua natureza. Há os que ficam ociosos, mas isso é temporário. Ocorrerá o momento em que nasce o desejo de progredir, de se sentir útil, de fazer algo, porque a ociosidade não nos faz bem, ela nos incomoda. Então vai sempre chegar aquele momento em que há necessidade de ter uma atividade, de se ocupar. Então, como dizem os espíritos, o trabalho é toda a ocupação útil. Então, a vida espírita é uma ocupação contínua. Agora, é preciso lembrar que todos nós temos o livre-arbítrio, então vai depender das nossas escolhas, vai depender daquilo que resolvemos fazer ao longo da nossa evolução enquanto espíritos que somos. Kardec, na questão 575, talvez até pensando na grandiosidade dessa palavra, desse encargo, ele fez o seguinte questionamento: as ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme o sentido dado a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, principalmente, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? E os espíritos, então, respondem o seguinte: pelas grandes coisas que executam, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Então, vem nos dizendo que essa questão da grandiosidade, da tarefa que faz com relação aos seus semelhantes, seria essa missão real. É isso que os espíritos nos respondem para essa questão. E na questão seguinte, Kardec pergunta: os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes do nascimento e dela têm conhecimento? Então, ele vem perguntando na 576 se no momento do planejamento reencarnatório, esses homens já têm o conhecimento dessa missão, dessa ocupação maior, que a gente falou na questão anterior, dessas grandes coisas. E os espíritos respondem: algumas vezes foram predestinados antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento. Quase sempre, porém, o ignoram,
depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, os espíritos vêm nos lembrar que, algumas vezes, eles já conhecem essa missão, né? Algumas vezes eles já nascem com esse conhecimento, mas, na maioria das vezes, eles ignoram. E aí, à medida em que a encarnação vai acontecendo, esse planejamento vai se desenhando ao longo da sua vida e eles conseguem, né? Com certeza, como os espíritos nos dizem, eles são impelidos aonde eles precisam executar os desígnios da providência. O missionário, portanto, é todo aquele que se entrega em totalidade na tarefa de amor, na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia ou da religião. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Lembramos, então, de Allan Kardec, que no livro Obras Póstumas, em sua segunda parte, onde nós vamos encontrar algumas mensagens que, fruto da sua reunião em sessões privadas. E numa dessas mensagens, a senhorita Jafé lhe revelou pela primeira vez que ele tinha uma missão. Logo em seguida, Kardec, muito pensativo com essa notícia, interroga a mesma senhorita Jafé. Outro dia, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a desempenhar. Indicaram-me o objeto, né? Aí ele mostra o livro dos espíritos que ele levou para que fosse analisado pelos espíritos que ele estava elaborando ainda, né? Eu desejaria saber se confirmarias isso. E o espírito responde: sim. E se interrogares tuas aspirações, tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isto não deverá surpreender-te. Então, a gente lembra da questão 576 do Livro dos Espíritos, que falamos anteriormente. O espírito, ele traz no seu eu essa ideia, né? Essa ideia vaga, mesmo que ele não saiba exatamente a que ele veio fazer, né? E nós vamos encontrar outras mensagens e vamos apenas citar a mais relevante, que foi já em junho de 1856, agora a senhorita Aline, quando Kardec pergunta se ele queria, ele pergunta, né, ao espírito, que ele desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada, né? E ele diz assim: eu peço-vos se é uma prova para o meu amor próprio. E o espírito responde que sim, que ele confirma essa missão, mas que ele recomenda muita discrição se ele quiser vencer. E diz para ele: não se esqueças de que você pode triunfar, como também pode falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. E Kardec questiona ainda: certamente, eu não tenho desejo algum de vangloriar-me de uma missão na qual eu creio com dificuldades ainda. Eu preciso que os espíritos me ajudem e me sustentem. E o espírito diz: nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma.
E ele então pergunta se ele vai falir. Será que por causa das suas capacidades? E o Espírito responde: não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos, e a tua é uma missão rude. Previno-te, pois a tua missão trata-se de transformar e abalar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficar tranquilo em casa. Não. Você vai expor a tua pessoa. Você vai suscitar ódios terríveis, inimigos encarniçados. Você estará exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais devotados. As suas melhores instruções serão desprezadas e serão também deturpadas. Sucumbirás mais uma vez sob o peso da fadiga. Você vai colocar em sacrifício o teu repouso, a sua tranquilidade, a sua saúde e até a sua vida. Pois bem, muitos recuam diante dessa tarefa tão árdua. Terás que lutar. É preciso coragem, perseverança, firmeza inabalável para não comprometer o êxito da sua tarefa. E você terá que ter abnegação e estar pronto para todos esses sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem exclusivamente de ti. Espírito Verdade. E ao final da mensagem, Kardec agradece e faz uma prece belíssima. Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está nas vossas mãos. Disponhais do vosso servo. Eu reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Suprime a insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis, e com a vossa ajuda e a dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Nós vemos, então, que a missão do codificador foi cumprida. Ele nos trouxe livros, ensinamentos belíssimos através dessa doutrina tão consoladora. E tudo aquilo que o Espírito Verdade lhe apontou como dificuldade se cumpriu, porque mais tarde, já em 1867, Kardec traz uma nota dizendo de todas essas vicissitudes, mas dizendo também da proteção e da assistência desses bons espíritos que não lhe faltou para que ele desse conta da sua grandiosa missão. Quantos outros missionários vamos encontrar na doutrina espírita trazendo essas belíssimas obras complementares? Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros. Sem contar com os cientistas trazendo descobertas valiosas para o progresso da humanidade. Na questão 577, Kardec pergunta: quando um homem faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? E os espíritos respondem: nem tudo que um homem faz é o resultado de uma missão predestinada,
Frequentemente, ele é um instrumento de que um espírito se serve para fazer que se execute algo que ele considera útil. Por exemplo, escrever um livro, pintar uma tela, uma determinada descoberta, né? Então, os espíritos vêm dizendo, né, que é preciso ainda dizer que durante o sono, o espírito encarnado ele vai se comunicar diretamente com os espíritos errantes e que aí, com essa relação, faz com que ele execute aquilo que é necessário de acordo com as suas habilidades, com as suas tendências, de acordo com aquilo que ele traz no seu espírito. Refletindo nas questões de 578 a 581, com as respostas dadas a Kardec, nós vamos encontrar o seguinte: o espírito, se não for um espírito superior, pode falir na sua missão. Neste caso, terá que retomar a tarefa. Deus sabe disso e seus planos não repousam naqueles que devam abandonar a obra. Aqueles que se enganam é porque falsearam essas verdades, estando abaixo da tarefa que empreenderam. Também sofrerão as consequências do mal que haja causado. Então, nós vimos que os espíritos foram muito claros para Kardec, que se ele não desse conta da sua missão, outros iriam substituí-lo, né? Dizendo para nós, né, os espíritos sempre dizem para nós que a tarefa não fica na cabeça de um só homem, né? Deus não se engana nas suas escolhas. Ele sabe exatamente a condição de cada espírito. Só que é preciso compreender que cada um tem o seu livre arbítrio. E muitos falseiam essa verdade pelo seu orgulho, pela sua vaidade. E aí, através dessas escolhas, eles com certeza não vão pelo melhor caminho, né? Eles vão de acordo com aquela sua verdade. A questão 582, ela é muito importante para nós. Kardec pergunta aos espíritos se pode-se considerar a paternidade como uma missão. E os espíritos dizem que é, sem contestação, uma missão. E é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro do seu filho. Então, os espíritos vêm nos alertar que quando recebemos uma criança, né, quando geramos um filho, nós precisamos trabalhar para que este filho se dirija para o caminho do bem, aproximando ao máximo essa alma para Deus. Ele ainda nos alerta que se um filho, por acaso, se desvia para o mal, apesar dos cuidados que nós depositamos, apesar dos cuidados que temos, com certeza nós não seremos responsáveis por isso. Mas eles nos dizem, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada é a nossa tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho, né? Então, a verdade é que nossos esforços precisarão ser muito grandes para que possamos educar esses espíritos que chegam em nossos lares, não é? E ele ainda traz um outro questionamento, que se por acaso um filho, né, se torna um homem de bem, apesar da negligência dos pais, né, estes retiram algum proveito, e os espíritos lembram que se esse filho foi vencedor, apesar dos seus pais serem negligentes,
negligentes, o mérito é todo desse espírito que já trouxe em sua bagagem todo o bem para ser desenvolvido. Vemos assim que cada espírito encarnado tem as ocupações inerentes à sua existência corporal. Então, uns se ocupam da ciência, da música, das descobertas, do ensino. Então, cada um vai se ocupar daquilo de acordo, sempre proporcional ao seu grau de adiantamento. Os mais adiantados sempre auxiliarão aqueles que estão na retaguarda. E são, então, através dessas ocupações e dessas missões que todos nós, espíritos, caminharemos para a perfeição. No livro Rumo Certo, Emmanuel nos alerta: observa os compromissos que te assinalam, seja em família ou seja no grupo social, e descobrirás para logo as obrigações que se te reservam de imediatismo das circunstâncias. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte, porque a obra do universo não depende exclusivamente de nós. Entretanto, seja como seja onde te colocares, podes facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, no seu item 13, o Espírito Ferdinando nos trouxe uma mensagem com o título Missão do Homem Inteligente na Terra. É uma linda mensagem que trouxemos uma parte dela para refletirmos. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Agora vem o seguinte desafio. Em tempos de anormalidade, a exemplo dos tempos de crises, qual deve ser a missão dos espíritos encarnados? Estamos todos encarnados num planeta que está passando por crises diversas, né? E diante dessas crises políticas, econômicas, financeiras, de relacionamentos, de que forma estamos convivendo com todos aqueles que estão ao nosso lado? Esse momento é de profunda reflexão dos nossos valores e de todos os esforços que precisamos empenhar para dominar as nossas más inclinações e nos movimentarmos com relação ao auxílio ao nosso próximo. Então, a solidariedade, a fraternidade, esse amor ao próximo, que precisa ser desenvolvido em nossos corações. Todos nós já temos o conhecimento das leis divinas e nos encontramos, né, nessa crise, oportunidade para o nosso aprendizado e para o nosso progresso, promovendo a esperança, despertando a fé, né, no presente, no futuro, dentro sempre do propósito da fé raciocinada, atuando pacificamente onde estivermos, que possamos desenvolver em nós esse amor que o Senhor Jesus nos ensinou e fazer a melhor tarefa possível nesse planeta que ainda passa por tantos desafios, mas que com certeza importantes para o nosso aperfeiçoamento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva com o seu imenso amor. Que assim possa ser. Graças a Deus.
Um bom domingo a todos. O nosso evangelho foi aberto no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós vamos fazer o item 6 dessa lição, que é a instrução dos espíritos sobre a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonômia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se mudam em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acha que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que pelas aparências se consegue enganar aos homens. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus. Vamos aos comentários da lição de hoje, a afabilidade e a doçura. Qual o objetivo dessa lição? Fazermos uma reflexão da prática da lei do amor. Precisamos entender que somos espíritos em processo de evolução. Portanto, não somos todos iguais. Alguns irmãos já evoluíram e têm o sentimento do amor bem compreendido no coração. Em outros, esse sentimento está por desenvolver-se. As ações desses espíritos nos permitem fazer uma distinção daqueles que têm o coração puro, que trazem a bondade, de outros que trazem nas palavras o cunho dessa bondade, mas são apenas palavras. Eles utilizam uma espécie de máscara para serem bem vistos perante a sociedade. Então vamos às considerações do Evangelho. Podemos observar nessa lição, através das orientações que os espíritos passaram a Kardec,
uma grande preocupação com as nossas dificuldades em praticar o sentimento de amor para com o próximo. Essas orientações têm como objetivo nos alertar sobre as nossas imperfeições morais. Por quê? Porque as nossas imperfeições morais, elas impedem de sermos doces, de sermos amáveis, de termos compaixão, de praticarmos o perdão. Então, o que podemos concluir nesse primeiro momento? Podemos concluir que as nossas imperfeições, elas nos impedem de praticar o amor para com o nosso próximo. Então, vamos entender um pouco do amor para que a gente possa contrapor esse sentimento com as nossas imperfeições. No Evangelho do capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, na lição 1, o mandamento maior. Os fariseus, para tentarem Jesus, fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento maior da lei de Deus? Jesus respondeu: Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Fazei pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres dos homens para com o próximo. Então Jesus veio trazer para a gente a caridade. E primeiro nós devemos ter a caridade para com nós mesmos, entendendo que temos dificuldades para caminhar. O nosso processo de evolução é lento. Por isso temos a necessidade de encarnar várias e várias vezes. E também devemos ser caridosos com os nossos irmãos, os nossos semelhantes, porque eles também têm dificuldade para caminhar. E é fundamental que não façamos nenhum tipo de julgamento, porque nós não somos perfeitos. Vamos entender um pouquinho mais dessa caridade. Quando essa caridade está bem compreendida, o sentimento de amor é colocado em prática. E aí, aqui na Terra, nós podemos encontrar espíritos que já estão trabalhando no seu processo de evolução e entenderam bem o que é a caridade. E aí a gente consegue ver eles exercitando os sentimentos de bondade, de delicadeza, de ternura, que são o verdadeiro significado de sermos doces e amáveis. Em contrapartida, nós precisamos falar também dos nossos irmãos que trazem no cunho as nossas imperfeições morais, a nossa falta de caridade para com o próximo.
E muitas das vezes encontramos espíritos que trouxeram na bagagem ou tiveram nessa encarnação a oportunidade de estudar, de ser bem informado. E aí, teoricamente, adquiriram progressos na vida social e na vida moral. Mas aí a gente tem que fazer um parêntese no meio desse caminho. Não podemos afirmar que moralmente estão evoluídos, que trazem no coração o verdadeiro amor. Podemos observar que esses irmãos não têm esse conhecimento de caridade. Não se preocupam com a sua evolução espiritual e com o seu aprimoramento moral. Muitas das vezes passam por cima de tudo e de todos para conseguir os seus objetivos. Esses irmãos geralmente trazem nos lábios um sorriso, mas o coração está cheio de veneno. E quando a gente ouve esse comentário, nós temos um desafio. Como não sermos esses irmãos e como podemos identificar os irmãos que estão agindo dessa maneira? Na realidade, a gente precisa observar a conduta moral do espírito. Para sermos claros, para sermos bem claros, é isso. E aí, em contrapartida essa conduta moral, nós podemos verificar em irmãos sentimentos como a contrariedade. Como é que funciona isso? Quando a gente compactua dos seus objetivos, das suas ideias, somos considerados como amigo. Esses irmãos falam bem de nós e nos elogiam. Mas se expressarmos uma opinião contrária ao que eles pensam, que vão contra os seus objetivos, nos julgam. E a sentença qual é? Denegrir a nossa moral. No ditado popular, nós conhecemos isso como pessoas que têm duas caras. Além da contrariedade, nós temos os irmãos orgulhosos. Acham que estão sempre corretos. Jamais vão admitir o seu erro. E aí, observamos nesses irmãos a falta da humildade. E vamos a um pouquinho mais longe, aos irmãos vaidosos. Esses irmãos, eles buscam incessantemente a melhoria da sua vida material. Não impõem limites para alcançar os seus objetivos. Provavelmente não conhece Jesus e seus ensinamentos de amor ao próximo. E agora, então, nós precisamos, com o conhecimento desses sentimentos de imperfeição, nós precisamos fazer uma observação e uma análise sobre nós. Vamos falar de maledicência e vamos falar de julgamento. Então nós temos que observar na nossa conduta, no nosso dia a dia, que a gente precisa observar a maledicência. Ou seja, se estivermos em um grupo que esteja denegrindo a imagem de algum semelhante, qual deveria ser a nossa conduta nesse momento? Deveríamos pedir licença e nos afastar. E principalmente não deixar aguçar
o sentimento da curiosidade. Porque se a gente tem essa curiosidade, a gente pode ser levado a tecer alguns comentários. E o comentário não passa de um julgamento. E aí passamos a julgar, às vezes, pessoas que não conhecemos. Não temos a menor ideia da sua vida pregressa, das suas dificuldades nessa jornada. O que esse irmão almeja para a sua evolução espiritual? Qual a sua dificuldade? O que se passa nesse coração? E qual a conclusão dessas observações que nós fizemos agora sobre as nossas imperfeições? Que as leis morais precisam e devem ser aplicadas em nós. Aos outros, cabe caminhar da forma que lhe convém. A cada um segundo as suas obras. E voltando à lição do Evangelho, como essa falta de caridade ela pode afetar as nossas famílias? E aí podemos observar irmãos que são bons para os outros, mas são verdadeiros tiranos no lar, que colocam a sua vontade, a sua autoridade acima das leis, da justiça, de amor e caridade. Podemos dizer que são irmãos que vivem de aparência, pois eles descontam as insatisfações vividas fora de casa nos que estão subordinados à sua autoridade de chefe de família. Por que isso se dá? Porque muitas das vezes esses irmãos não possuem uma liderança na vida profissional, não possuem um destaque de convívio social. E a consequência dessa insatisfação é o orgulho, que na maioria dos casos vai falar mais alto. Então, tudo que acontece de errado com ele coloca a culpa das suas frustrações na família. E quando estão fazendo isso, não percebem que o sentimento que eles estão alimentando é o ódio. Precisamos entender que temos provas e expiações a cumprir. Muitos desses irmãos não conhecem os ensinamentos de Jesus. Estamos aqui na Terra por sermos imperfeitos. Estamos no mundo de provas e expiações por sermos imperfeitos. E quem tem o contato com a doutrina espírita sabe que não estamos aqui a passeio e vamos passar por alguns sofrimentos. E precisamos aprender com esses sofrimentos. Precisamos movimentar a nossa inteligência, a nossa vontade, para que possamos vencer as dificuldades. E finalizando, eu gostaria muito de falar sobre a família. Porque é na nossa família que encontramos espíritos que nos alimentam para a caminhada da evolução, que nos auxiliam, para a caminhada da evolução espiritual. Podemos realizar vários exercícios em família, como amor, perdão, bondade, caridade, sermos doces e principalmente, fundamentalmente, trocarmos esses sentimentos.
Ora, fomos unidos por Deus para evoluirmos juntos. No isolamento e sozinho, encontraríamos muito mais dificuldades. Então, o que nos leva a fazer uma reflexão sobre a família? Se não conseguimos conviver com algumas pessoas dentro da nossa casa, como vamos conviver com os vizinhos, com os companheiros de trabalho? É normal que encontremos pedras no nosso caminho. Afinal de contas, as dificuldades são os testes para avaliar a capacidade de cada um, já dizia Joana de Ângeles. Usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, podemos vencer essas batalhas. Não podemos desanimar ou desistir. E precisamos ser espíritos verdadeiros. Até porque a nossa consciência é o nosso juiz. Então a gente pode enganar qualquer pessoa, qualquer irmão, mas não conseguirmos enganar a Deus. Com essa certeza dentro de nossos corações, nós podemos fazer jus às palavras dessa lição no Evangelho, que o verdadeiro, o correto, nunca se contradiz. Não importa o meio que ele esteja, o social ou o familiar. Graças a Deus, era isso que eu gostaria de colocar da lição. Que todos tenham um bom domingo. Vamos agora, mais uma vez, elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Jesus, amigo de todas as horas, que nós possamos, Senhor Jesus, caminhar no progresso da nossa evolução moral. Que a gente possa entender de uma vez por todas que somos todos irmãos em caminhada evolutiva, que precisamos extrair de dentro de nós esse amor que há 2000 anos tu veio nos ensinar. O amor da caridade, o amor que vê no outro o seu irmão, o amor que não julga, o amor que aceita a imperfeição dos outros, até porque não somos perfeitos. Que nós possamos, todos juntos, observar que só através do teu evangelho de amor, esse evangelho que traz a luz para clarear os nossos caminhos, é que vamos caminhar em paz. Jesus, obrigado por mais uma manhã de estudos. Que nós possamos sair daqui certos de que precisamos trabalhar em nós
a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. E que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade para nos auxiliar nesse trabalho de evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Sem certeza, então, vier, busca a luz da oração. Olá, bom dia. Pedimos desculpas, mas nós tivemos alguns problemas técnicos. O estudo do dia 7/2 foi repetido, por isso nós estamos disponibilizando o estudo correto, Deus e Arte, na descrição do vídeo de hoje, para caso vocês queiram assistir. Agora, vocês vão ficar com a aula Gentileza Gera Gentileza. Beijo em todos. Tchau, tchau. E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também, e se esse alguém também fizer o bem, no final seremos mais de 100. E se a gente fizer o bem junto, pode até mudar o mundo. Não importa se é um abraço ou um aperto de mão. Não importa se ajuda um ou 1 milhão. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se ajuda 1 ou 1 milhão. No final das contas, nós somos
casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Mãos
Um grande coração é feito de pequenas gentilezas. Muito linda essa frase, não é mesmo, crianças? Todos nós podemos ter um grande coração. Querem saber como? Se você estiver com alguém agora, ou encontrar mais tarde, diga para ela assim: gosto muito de estar com você. Vai fazer muito bem a ela ouvir isso e fazer bem a você por ter falado. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Então agora vamos fazer a nossa prece e agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por todo o nosso aprendizado, por todas as oportunidades que a gente tem. Agradecer também pela nossa família, pelos nossos amigos, por todas as coisas boas que têm acontecido na nossa vida e que às vezes a gente não consegue enxergar. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor continue nos guiando, nos levando pelo caminho do bem sempre, Pai. Que a gente possa sempre dar continuidade a esse trabalho de evangelização e que todos aqueles que assistam possam sentir um pouquinho do seu amor, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, crianças! O tema do nosso estudo hoje é sobre a gentileza. Vocês já escutaram a frase que diz: gentileza gera gentileza? E sabem o que é gentileza? Pode ser um carinho, uma atenção que eu dou ao outro, mas às vezes estamos tão ocupados com as nossas vidas que deixamos de ser gentis. É como se nós fechássemos os olhos e não enxergássemos as pessoas e o que está acontecendo com elas. Isso se chama indiferença, falta de interesse, de cuidado pela necessidade do outro. Mas quando somos gentis, temos a oportunidade de crescer. É como se a gente estivesse dizendo para a pessoa: eu me importo com você. E com isso, nós estamos treinando a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se emocionar. E sabe o que é emoção? É rir, chorar, sentir, vibrar, sonhar. É um amor em ação. São essas experiências que tornam as nossas vidas emocionantes. Nossa, viu como ser gentil é transformador? Mas não se esqueçam que ser gentil é agir sem interesse de ganhar alguma recompensa, de ganhar algo, seja ela do céu ou daqui da terra. Então, vamos assistir agora um vídeo e observar essa corrente do bem, esse amor em movimento. Vamos lá?
Times I lay under the moon, I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, it's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, in my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Oi, pessoal! E aí? O que vocês acharam do vídeo? Vamos falar um pouco sobre ele? No início, o menino caiu no chão e foi ajudado pelo rapaz de colete laranja. Em seguida, uma senhora estava com dificuldade em carregar as compras.
E esse mesmo menino ajudou a senhora a carregar as compras e ainda conversou com ela enquanto atravessavam a rua. Depois disso, vocês perceberam que uma moça não estava encontrando dinheiro na bolsa? E que essa mesma senhora, que foi ajudada pelo menino, entregou algumas moedas para ajudá-la? A moça viu que a carteira do homem de terno tinha caído e a entregou a ele. Logo depois, esse mesmo homem de terno ajudou o rapaz de boné a tirar a mala do carro. Vocês repararam que o rapaz de boné comprou 2 lanches no vendedor? E que o vendedor doou uma água para ele? O que ele fez com um dos lanches? Ele entregou ao morador de rua junto com a água. Esse morador de rua viu que a menina esqueceu o celular e correu para entregar a ela. E essa mesma menina dá flores a uma senhora no restaurante. A senhora no restaurante deixa uma gorjeta para a garçonete. E a garçonete entregou um copo de água para o rapaz de colete laranja. Vocês perceberam que quando fazemos o bem, coisas boas podem acontecer conosco? Cada atitude positiva no vídeo mudou o dia de alguém. O vídeo fala sobre gentileza e o Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. Então, todas as vezes que somos gentis, que doamos o nosso tempo sem pedir nada em troca, que fazemos algo por alguém, nós também estamos sendo caridosos. Vamos formar uma corrente do bem nas nossas vidas. Oi, galerinha, tudo bem? Chegou a hora da atividade. E para a atividade de hoje, a gente vai precisar de dominó ou pecinhas de Lego. O dominó que eu tenho aqui é esse aqui. Ele tem pecinhas assim, mas, como eu disse antes, você também pode usar pecinhas de Lego ou do meu pequeno construtor. Eu vou mostrar para vocês a atividade que a gente vai fazer inspirada em alguns vídeos da internet, tá bom? Roda aí, tia Bia. Horas de trabalho. 15.000 dominós. A incrível espiral tripla. Então, quase no final. Será que dessa vez vai?
pintando o nosso coração, que simboliza a gentileza, a nossa vontade de estar perto de quem a gente ama e a nossa possibilidade de fazer do mundo um lugar melhor para se viver. É claro que alguém lá de cima olha por nós e fez questão que a gente pudesse estar bem pertinho dos outros, para que juntos a gente pudesse construir coisas muito boas, para que juntos a gente pudesse finalmente se ajudar, crescer, amadurecer, para que juntos a gente pudesse aprender a amar e ser feliz. Vamos lá? Divirtam-se montando um coração, uma espiral, um círculo, que a gente possa pensar que esse planejamento e essa vontade de fazer dar certo existe nas nossas vidas e que basta acreditar, tá bom? Boa atividade para vocês em família. Chamem o papai, a mamãe, a titia para ajudar. E não esqueçam, se cair, a gente tenta de novo. Assim é na brincadeira e na vida também. Até a próxima. Tchau, galerinha! Senhor Jesus, amigo e irmão de todas as horas, que tanto nos ensinou com teus exemplos de amor e caridade ao próximo, que possamos abrir nossas mentes e corações para teus ensinamentos. Agradecemos esse momento de união a essa espiritualidade amiga dessa casa de amor, que possamos aproveitar esses momentos de estudo que nos fortalece e auxilia nas nossas necessidades. Obrigada por essas vibrações de amor que nos traz ânimo e coragem, e que essas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos em humanidade, lhes trazendo força, coragem e resignação. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, graças a Deus. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar.
Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar. Olá, bom dia. Pedimos desculpas, mas nós tivemos alguns problemas técnicos. O estudo do dia 7/2 foi repetido, por isso nós estamos disponibilizando o estudo correto, Deus e Arte, na descrição do vídeo de hoje, para caso vocês queiram assistir. Agora, vocês vão ficar com a aula Gentileza Gera Gentileza. Beijo em todos. Tchau, tchau.